Agora a gente vai falar de um assunto muito importante para as mamães e muito interessante. Você, vovó, também vai ajudar bastante, viu? O desfraude é uma fase muito importante para as crianças e marcante para os pais, que ficam ansiosos por esse momento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir de 1 ano e meio já é possível começar o processo de deixar as fraldas durante o dia, o que leva em média 6 meses. E para dar dica de como passar por essa fase de forma tranquila e saudável, eu converso via Skype com a pediatra, a doutora Camila Terra, que vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. E além dela, a gente também vai conversar também com a Mariane Lima. Ela tem 2 filhos e vai compartilhar sua experiência com o desfraude deles. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Olá, tudo bem, Biane? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. A gente vai falar de um assunto que as mamães sempre perguntam muito, né? Que é o desfraude. Antes da gente contar um pouquinho da história da Mari, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre essa fase que exige muita paciência dos papais. Verdade, eu adoro o desfraude. Eu acho que é uma etapa de desenvolvimento muito intensa, né? É uma fase gostosa, que eles estão também aprimorando a linguagem, estão aprimorando a questão motora do desenvolvimento. Então, ela é muito complexa. Ela pode ser muito simples quando você, como pai e mãe, é assertivo na hora de determinar que aquele momento chegou, mas pode ser dificultoso, porque às vezes a gente tem dificuldade de interpretar os sinais, né, de que aquela criança esteja pronta e realmente ser um desafio. Então eu acho que ter o contato com o pediatra também para discutir sobre isso é essencial. Eu adoro quando entra em pauta da consulta os assuntos sobre desfraude, e vejo como questões psicológicas também têm que ser abordadas, questões do desenvolvimento, e cada criança tem seu tempo, né? Com certeza. A Mari tem uma história muito interessante, mas antes eu queria que a gente também pegasse uma pergunta que a gente tem de uma telespectadora, que aí eu vou pedir, doutora, para você responder 2 em 1, pode ser? Manda ver, claro. É a pergunta da Vanessa. Vanessa, fala pra gente. Olá, eu sou a Andressa, sou de São José dos Campos e tenho um menininho chamado Davi, de 2 anos e 7 meses. Eu gostaria de ver com a doutora Camila uma dica sobre o desfraude do cocô, porque o Davi ele já desfraudou do xixi há 3 meses, né, o xixi de dia. Ele sempre pede para fazer no pinico, nunca mais houve algum escape, mas o cocô ele não faz no pinico, ele não pede para fazer. Então, eu gostaria de ver com a doutora Camila se ela pode dar alguma dica para ele poder, né, incentivar ele a fazer o cocô no pinico. Até eu já coloquei o pinico no chão, deixou ele com os pés apoiados, já dei livro para ele ler, para ele ficar se distraindo, mas a minha impressão é que ele tem um pouco de desconforto de estar sentado, né, ao evacuar. E também um pouco de impaciência. Então eu gostaria de ver se existe mais alguma dica que eu possa fazer para incentivar ele ou se eu tenho que esperar mesmo o momento certo dele e ele vai perceber o dia que ele vai conseguir fazer o cocô no pinico e não ter mais nenhum escape na cueca. Obrigada. Obrigada, Andressa. Eu adorei a pergunta. E eu já vou colocar a Mari na nossa roda de conversa. Mari, seja muito bem-vinda ao Santa Receita, né? Eu falei aqui no comecinho que você tem 2 filhos e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente ajudar a Andressa também com o seu caso. Pode ser? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Então, eu tenho 2 filhos, a Ana Júlia, que tem 9 anos, e o Murilo, que tem 6. O desfraude da Ana Júlia foi totalmente tranquilo, ela desfraudou com 1 ano e 10 meses. Eu estava desfraudando o Murilo, ele estava indo bem até um dia que ele foi fazer cocô e caiu na sala o cocôzinho dele. E depois disso ele não quis mais saber de fralda. Até hoje, com 6 anos, ele usa fralda. Ele não quer trocar a cueca pela fralda. E ele faz terapia, eu faço pelo psicólogo, porque a pediatra dele pediu para eu passar pelo psicólogo. E eu queria saber da doutora o que ela acha que pode ser feito e tudo mais.
Doutora, e aí, né? A gente tem o caso da Andressa, que ele já tem o desfraude do xixi, mas que o cocô já é mais difícil. E esse caso também da Mari, né? Que o filho dela tem 6 aninhos e ele tem esse problema de não se sentir confortável. Como é que a gente ajuda? São duas situações diferentes. A situação da Andressa, por exemplo, é um menino em que tem uma preferência por evacuar na fralda, porque provavelmente ele urina, ele faz xixi de pé. O nosso meio em que a gente vive, a nossa cultura, é que os homens urinam na posição de pé, e é um pouco confuso às vezes para a cabeça da criança que hora ele faz uma coisa de pé, hora ele faz outra coisa sentado. As meninas, dificilmente os pais me queixam isso, que elas querem só evacuar na fralda, mas os meninos, talvez quase todos passam por essa situaçãozinha. Então, eu falo que são situações diferentes porque aí o desfraude ele aconteceu, a continência aconteceu. A continência é o ato de conseguir segurar, né? Existe só uma preferência pelo local e posicionamento para evacuar. O que a Andressa falou é essencial. A gente tem que lembrar que esses pés têm que estar bem angulados, bem apoiados ao chão, tá? Para que a criança faça uma prensa abdominal, um movimento, né, de força dentro da barriguinha com o apoio dos pés. A criança que vai para o vaso e fica com os pés voando, digamos assim, ela fica muito sem segurança e sem concentração. Assim como se tiver no vaso, também tem alças laterais no redutor de assento, por exemplo, até onde apoiar, né, as mãozinhas. Então, a questão da preferência por cueca, eu sempre falo para os pais, fiquem tranquilos, isso vai ser com o tempo mostrado para a criança que realmente o vaso é o local de se evacuar, já que você fornece toda a segurança para a criança, e chamar a criança para ver, às vezes, eventualmente o pai, a mãe, sempre usando o vaso, né, para ele entender um pouco essa dimensão. E talvez uma diquinha, assim, para dar uma apertadinha nas crianças que já estão há mais tempo com essa preferência, eu falo para comprar uma fralda um pouco menor, porque assim fica um pouco mais desconfortável. E aí ela acaba ela fica mais motivado para tentar uma nova situação. E aí é o convite da mãe, fala, e aí, vamos tentar no pinico? Eu tenho uma preferência por pinico. Eu acho que os desfraudes que eu orientei, que foram com pinico, deu mais certo, porque o ir e vir da criança tem mais autonomia. Essa criança vai mais rápido, mais fácil, não fica dependendo do cuidador para levantar, para colocar no vaso, então fica mais fácil. Então, acho que essa é uma questão diferente agora do seu filho de 6 anos. Concordo muito com o pediatra em ter pedido uma análise e um acompanhamento psicológico, né, que para a gente talvez seja um simples cocô e não é tão simples assim, é um dejeto nosso, isso faz parte do nosso corpo. Eu te sugiro, depois eu posso colocar também no Instagram alguns livros que possa ajudar, mas tem um livrinho que foi escrito por uma mãe que passou pela mesma situação que a sua, se não me engano, chama Meu Cocô Amigo, mostrando a vida de um cocô, que esse cocô ele precisa ser liberado da barriguinha porque ele está muito apertado, e que ele adora nadar no toboágua do vaso, que ele adora fazer tibum, e que não tem mau cheiro, é super legal. Tipo, vamos achar formatos nesse cocô, assim como a gente descobre desenhos em nuvens. Então, eu acho que tudo é uma questão de poesia. Mas quando aconteceu, você vê que houve uma situação, né? Houve um cocôzinho no chão da sala em que causou um impacto importante e ele assumiu um comportamento retentor. Então, ele está retendo agora, segurando. Provavelmente porque ficou envergonhado, sentiu que não dominou tão bem a situação dele. Dar tempo ao tempo eu acho essencial, não ficar falando sempre sobre isso. Talvez, com o acompanhamento psicológico, se essa psicóloga te der um aval, te der uma tranquilidade como mãe, de que você pode estimular um pouco mais e bater mais asa com ele, uma fraldinha um pouquinho menor, não vou pedir para judiar não, porque fralda muito apertada judia, mas uma fralda com um corte um pouquinho mais justo no corpo, não fica tão confortável, então de repente ele vai querer se libertar dessa fralda a longo prazo, mas eu acho que precisa existir essa transparência na relação, que tá tudo bem desde que você esteja procurando outros meios, sabe? E não comparar o seu filho com outros, porque os amiguinhos já estão desfraldados provavelmente nessa idade, mas tem uma pequena parcela mesmo de crianças que dão um pouco mais de trabalho, de mais desafio na hora do desfraude. Mas eu já entendi que você, como mãe, está se atentando ao principal, né? Procurou ajuda e tá O caso de eu ser mãe solo, de não ter a presença do pai, também conta bastante?
por ele não ter uma referência masculina, de ele ver ir no banheiro, de como que é. As crianças, elas são muito reflexo nosso. Eu acho que tudo vai depender muito da sua abordagem. Eu não vejo isso como impeditivo e nem como problema, tá? Inclusive, filhos de pais que estão vivenciando todos juntos, também já presenciei situações como a sua. Então, eu não acho que a figura paterna esteja influenciando tanto. Mas tem a cultura indígena, por exemplo, os homens, eles têm o hábito de urinar não é de pé. Eles fazem tudo sentado. Então, existe essa questão que às vezes o menino fica um pouco confuso também. Então, acho que depende da questão que é psicológica que está sendo abordada, né? Em que nível de comportamento tão traumático ele está, para poder orientar que às vezes o xixi e o cocô vão ser feitos sentadinhos. Eu acho que tem uma questão cultural mais envolvida, né? Depois é para a escola, fica muito diferente dos amigos. Talvez eu não goste de ir tanto para essa linha, mas é uma possibilidade. Mas não vejo isso como problema, assim. Não ter o pai efetivamente presente todos os dias em casa. Inclusive, muitos casais casados, o pai trabalha fora, só vem uma vez por mês, vem uma vez por final de semana, e não vejo isso como problema, não. E aí, Mari, Obrigada. você tem sentido, né? Você já está esse tempo com ele, que ele tem melhorado? O que você tem sentido do seu filho? Não melhorou. Ele ainda persiste, ele não quer mesmo, ele sabe ir no banheiro, quando vai na piscina ele põe a sunga, mas saiu da piscina é colocar a fralda. Ele não faz nada fora da fralda. E a gente ainda está trabalhando, comecei há pouco tempo no psicólogo, então ainda está começando a trabalhar com ele aos poucos. Tem que ter muita paciência, né, doutora? Porque é um período que envolve bastante os pais também, né? A gente está vendo a Mari aí tentando ajudar, porque eles têm um tempinho deles também, né? Então, às vezes, se a gente não tem a paciência que a Mari está tendo, que ela está tendo paciência para fazer as coisas aos poucos também, para isso não virar um reflexo maior quando ele crescer também e ter essa insegurança, né? Se eu puder te ajudar com uma dica hoje, eu vou te dar duas. Uma, mantenha a terapia com o psicólogo, que vai te ajudar a como abordar e vai ajudá-lo a entender, desmistificar um pouquinho o que está acontecendo na cabecinha dele. Minha segunda dica, que talvez seria mais valiosa, de tempo ao tempo. Não conversa mais sobre isso. Não toca no assunto. Você já sabe que ele não tem um problema na estrutura, da anatomia do corpo dele. Ele vai na piscina e ele fica de sunga, né? Ele está com apego na fralda. Ele está apegado a esse objeto. Então, vamos esperar ele passar por essa etapa e se apegar a uma outra coisa. Daqui a pouco voltar às aulas. Ele ainda está num período até de pandemia, de reclusão, de ter contato com menos pessoas. De repente, os amigos da escolinha não voltam às aulas, vai servir de estímulo para ele. Então, tenha amor, paciência, não se compare, porque senão fica frustrante. Siga com o psicólogo. Calma, não toca no assunto. Porque senão você vai ficar tocando na feridinha dele. Ele está apegado. Deixa ele se apegar. Daqui a pouco a fralda vai ficar até pequena, que ele já tem 6 anos também. Ele mesmo vai bater as asinhas dele. Você está fazendo a sua parte. Obrigada, doutora. Mari, eu que agradeço você de compartilhar um pouco da sua história, viu? Calma que vai dar tudo certo, tenho certeza disso. E depois você conte pra gente, por favor, viu? Um grande beijo pra você e para suas crianças. Beijo, doutora. Ser papai, né? Ser papai, ser mamãe, a gente tem que ter muita paciência mesmo, né, doutora? E é sempre assim. A gente tem mais uma perguntinha para você, que é da Priscila. Vamos ver? Boa tarde, o meu nome é Priscila, eu sou mãe do Valdinei Júnior e a minha dúvida é a seguinte: o meu filho, ele sofre de intolerância à lactose, só que de um tempo para cá eu tenho percebido que o produto que mais ataca a intolerância dele é o queijo e o leite condensado. Eu gostaria de saber o porquê. E aí, doutora? Esses produtos derivados do leite, eles têm um açúcar chamado lactose. Quando a gente fala em intolerância à lactose, o intolerar tolero pequenas quantidades, mas se exceder, me causa mal. Pode dar diarreia, dor abdominal, distensão, inchar a barriga. Então, isso pode acontecer por uma intolerância à lactose, a esse açúcar. Não significa alergia, não tem nada a ver com a proteína do leite. Mas, de repente, consumir os derivados do leite sem a lactose vai ajudar mais o seu filho.
discutir com o pediatra para ver se isso não é uma questão temporária ou se isso realmente é uma coisa que vai ser crônica e vai ser instalada para o resto da vida. A alergia, quando a criança é bebezinha, não tolera esses produtos, ela é transitória. A intolerância à lactose, de repente, ela pode vir e ficar. Mas dá para ter uma vida normal, é só saber escolher bem esses produtos. Doutora, muito obrigada por hoje. Eu já vou passar suas redes sociais para as pessoas tirarem as dúvidas. @doutora Camila Terra é o Instagram e a doutora sempre posta muito conteúdo lá, então aproveita e já acessa. E eu quero agradecer mais uma vez por dar essa aula para a gente compartilhar os conhecimentos, viu? Eu que agradeço pelo espaço, pela parceria. Para mim é muito gostoso participar, energia boa.